Bom dia, estamos aqui hoje com a professora Daniela, de Português e Redação. Ela vai falar um pouco com a gente sobre planejamento, avaliação e engajamento estudantil. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, da questão de estudo, do objeto de estudo dessa entrevista, eu quero que você primeiro, Daniela, fale um pouco sobre sobre a sua vida acadêmica, sua vida profissional. Daniele, qual é a sua área de atuação, seu tempo de docência e qual é o nível de ensino que você trabalha ou já trabalhou? Certo. Bom dia, meu nome é Daniele Belo, eu sou da área de linguagens. O meu tempo de docência atuante são mais de 6 anos na área da educação. Trabalho com o ensino fundamental e médio. Você já trabalhou esse ano Você trabalhou com ensino fundamental ou trabalha esse ano ainda? Não, já fazem 3 anos que eu estou apenas no ensino médio. Certo, obrigado. E como você descreve, agora sim entrando em características da pesquisa em si, dessa entrevista, como você descreveria o perfil dos seus estudantes aqui, os interesses que eles têm, os desafios que você como professor enfrenta e as formas de participação que você cria para esses alunos interagirem mais com as aulas? Bom, atualmente aqui nessa escola eu estou com as disciplinas de redação, NTTPS e também formação para a cidadania. Os meus alunos eles são bem interessados, né? Os desafios que a gente encontra, na maior parte das vezes, é a questão do desinteresse, que aí já puxa a sua próxima pergunta, que são as formas de participação, né? Nós, quando profissionais da área da educação, estamos sempre buscando inovar os nossos métodos em sala de aula, trazendo aulas mais engajadas, voltadas para o uso de jogos, né? E recursos que chamem a atenção dos adolescentes. Isso. Então, o principal desafio realmente é o desinteresse. Mas, assim, é a turma toda, é um percentual considerável, essa questão do desinteresse dos alunos. É um desafio que dá para superar com um trabalho direcionado. Como é que é? Tem como explicar melhor para a gente essa questão do desinteresse? Sim, não é um número considerado, é um número bem isolado, na verdade, mas que com um planejamento certo e estratégias planejadas de acordo com o meu público, o público da sala, a gente consegue sanar essa problemática. Certo. Então, o trabalho direcionado acaba, de fato, resolvendo o problema, né? E graças a Deus são poucos alunos, uma quantia não considerável. E, assim, o trabalho gamificado, como você falou, que utiliza jogos, atividades diversas e tal, ele funciona, de fato, para chamar a atenção desses alunos? Isso, funciona. Ano passado eu estava com cultura digital aqui nessa instituição e foi um ano bem produtivo, onde os alunos na aula de cultura digital eles também ajudavam na produção dos jogos e também a gente fez a criação de alguns sites, né? Que esses sites eles também foram utilizados dentro da disciplina de NTTPS. Então os alunos eles participavam de forma bem ativa no protagonismo estudantil aqui dentro da instituição. Aí, esses alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, eles participavam essas atividades gamificadas? Sim, e era um momento em que eles participavam bastante, porque como eram aulas diferenciadas e promoviam o diálogo e participação ativa de toda a turma, então era um momento em que eles se engajavam bastante. Daniela, e o que significa para você engajamento estudantil? Seriam os estudantes participarem de forma ativa das propostas de aprendizagem, né, e das ações realizadas dentro da instituição escolar. Certo. E quais sinais indicam que os estudantes estão realmente envolvidos nas atividades de aprendizagem? O que é que eles fazem que você diz assim, agora sim eles estão participando, eles estão interagindo, agora sim há um grau de aprendizagem maior do que o que a gente precisa? Acho que a maior efetivação para a gente, enquanto profissional da área da educação, perceber que aquela aula realmente foi efetiva é quando acaba a nossa aula e os alunos não querem que a gente saia. Eles dizem, queria que tivesse sido mais tempo, que se estendesse para mais que aquela sua aula que você tinha naquele dia, né? Cumprindo o horário. E eles participam e a gente percebe através do feedback, eles realmente compreenderam o conteúdo. E que fatores favorecem ou dificultam esse engajamento em sua realidade escolar, na nossa escola aqui? Quais são os fatores que você acredita assim, isso aqui ele ajuda, eles nos fazem melhorar o engajamento estudantil, mas esses outros aqui não? Às vezes o que nos impede de realizar essas aulas, a maior parte das vezes, é o recurso.
para desenvolver, né? E o tempo também, que se estende mais do que o que a gente tem aqui dentro da instituição, que a gente sempre precisa de um tempo a mais. E assim, o que melhora, o que favorece? Essa interação? Sim. Você acha que o planejamento de área direcionado que vocês fazem é suficiente? Ele dá certo de vocês planejarem as atividades no teu grau de interesse por temas que não faz, que a escola geralmente não trabalha, como trabalha gamificação, mas o teu ir além, fazer mais do que a escola exige, ela favorece esse engajamento dos alunos? Acredito que sim, porque o planejamento dentro da instituição ele é de suma importância, mas quando a gente analisa todos os assuntos a serem perpassados para os alunos da instituição, a gente sempre precisa dar uma buscada a mais, que foge, né, da área do nosso planejamento, mas que esse planejamento direcionado de forma correta, de acordo com cada série, com a peculiaridade de cada aluno, é o que faz a diferença no aprendizado de cada um. Pronto. Era isso. As questões administrativas, às vezes, elas podem atrapalhar o planejamento da criação pedagógica, né? Então, vamos lá. E enquanto ao planejamento pedagógico, a gente já começou a falar, né? Como você organiza o planejamento das aulas, visando promover a participação ativa dos estudantes? Já falou aí como que usa gamificação, né? E que estratégias metodológicas costumam utilizar? Projetos, resolução de problemas, trabalhos em grupo, metodologias ativas, etc. Só para adiantar, tu trabalha como professora da TTPS ano passado, né? Isso, e esse ano também. E aí conta pra gente como é que essa questão dos projetos, essa didática dos projetos ajuda no engajamento dos alunos. Os projetos eles são de suma importância, porque eles analisam vários contextos e temas transversais, né? A gente analisa toda essa questão e os projetos eles promovem a questão do diálogo e da interação, não só da nossa área de linguagem, mas também com as demais áreas, porque faz com que o aluno analise resolução de problemas, de conflitos e a pesquisa em si, que é o que a gente mais promove dentro do NTTPS. A gente analisa questões dentro, mas que essas ações dentro da escola, elas vão ter uma influência do impacto fora da escola também. Então acho que já tocou muito bem aqui na questão dos contextos socioculturais, né? Foi tocado muito bem agora. E só para fechar aqui esse tópico agora, a interação entre os componentes curriculares do trabalho interdisciplinar, ela acontece? Sem dúvida. Analisa vários fatores, né? A questão do socioemocional, a questão do diálogo. Isso contribui para o engajamento dos alunos, essa questão do socioemocional? Sem dúvida. Eu acredito que o NTTPS, querendo ou não, ele é o carro-chefe aqui dentro da instituição, porque analisa tanto a questão socioemocional quanto a elaboração dos projetos, que vai estar interligada com as vertentes interdisciplinares, né? Deixa eu botar os alunos para dentro mais. Daniela, em relação às práticas de avaliações, como você compreende o papel da avaliação no processo de aprendizagem? A avaliação ela é de suma importância, né? A partir dela a gente vai fazer um planejamento estratégico para sanar qualquer dificuldade que o aluno esteja permeando dentro da instituição. E quais são os instrumentos que você utiliza para o envolvimento dos estudantes? É apenas prova mesmo ou tem outros materiais? Não, a gente realiza a realização da autoavaliação, né, dentro da disciplina de NTTPS, e nas demais a gente também sempre trabalha com a questão do diálogo junto com os alunos, onde eles podem expressar qualquer dúvida, né, em relação às matérias que eles estejam enfrentando. Aí a feedback oferecido ao estudante, acho que sim, né? Acabou de dizer que há, né? E esse feedback ele influencia na motivação dos estudantes? Sem dúvida, principalmente dentro da disciplina de NTTPS. Como eu já tinha falado anteriormente, né, ela é o carro-chefe da instituição. E a partir dela, que a gente, enquanto o professor está à frente da disciplina, passa as demais informações para os próximos professores, que compõem o quadro, né, de funcionários da instituição. Entendi. E em relação às experiências e os resultados, você poderia relatar sua experiência de planejamento e avaliação que tinha gerado um alto nível de engajamento dos estudantes? Sim, ao longo desses 3 anos aqui dentro da instituição, a gente percebe o quanto o planejamento estratégico ele é fundamental para que a gente obtenha êxito, né, com os alunos, proporcionando essa questão de autonomia, né? A partir disso, a gente consegue trabalhar as questões socioemocionais, que é o que vai motivar o aluno dentro da instituição, não só no quesito, né, das emoções, mas também do quesito de disciplina, onde eles vão estar com as demais matérias que também são de suma importância. Aí,
houve resistência, lógico, né? A questão do NTTPS ainda há alguns alunos que acreditam que seja algo sem importância. Como é que essa resistência ela é superada no dia a dia? Bom, a gente costuma ter essa dificuldade no início, né? O novo, para alguns, ele gera medo. E é a partir deste medo, deste novo, que a gente faz essa mudança, que vai fazer com que os alunos eles sejam adeptos, né? Alunos mais fechados, alunos que não têm tanto diálogo. Vai ser a partir do NTTPS que eles vão perceber a importância de manifestar suas emoções. Aí, então, assim, indo para a questão mais institucional de fato, quais são os aspectos que a escola que ela favorece o desenvolvimento dessas práticas engajadoras e quais mudanças estruturais que ou políticas que acontecessem, elas seriam melhor para ampliar esse engajamento? Bom, a escola ela já favorece, né? A partir dessa disciplina que a gente já tem, que são as disciplinas de NTTPS, que é o que promove o diálogo, né, e a participação ativa dos estudantes dentro da instituição. Então, eu acredito que a iniciativa de ter a criação dessa disciplina é o que auxilia muitos profissionais dentro da instituição para que tenha sempre o diálogo e o acolhimento de todos os estudantes da instituição. E vamos falar agora sobre o futuro, né? Quais práticas você pretende aperfeiçoar ou implementar para favorecer o engajamento estudantil? Bom, aqui dentro da instituição da Horácio, eu acredito que o que promove essa questão do engajamento, junto com o NTTPS, é a questão do Grêmio, né? Porque o Grêmio é o que faz com que os alunos eles estejam sempre engajados nas pautas, nas datas importantes, nas datas que têm que ser trabalhadas. Então, com a criação do Grêmio, que a gente já tem, que é bem ativo aqui dentro da instituição, a gente percebe o quanto é importante essa participação deles, né? Porque eles participam e atuam de forma ativa todos os dias dentro da instituição. Na questão do acolhimento, na questão de passar informações para os demais estudantes da instituição e também auxiliar o corpo docente daqui da instituição, principalmente a gestão, né? Que é o pessoal que sempre tem as informações e que perpassa para os demais funcionários da instituição. Eu vi agora no início das aulas, agora recentemente, que tanto você como o Grêmio ficaram bem engajados na questão do acolhimento dos alunos, né? Foi bem interessante essa dinâmica que vocês fizeram, inclusive parabéns. E para finalizar agora, qual conselho se daria para os outros docentes, né? Os professores que desejam tornar o planejamento e a avaliação mais participativos? Eu acredito que é utilizar métodos midiáticos, por mais que já seja algo que todo mundo tenha conhecimento, que saiba que as mídias elas são importantes, mas saber o que realmente os seus alunos costumam ter uso, a influência desses recursos midiáticos dentro da instituição escolar. A gente fez o acolhimento que foi realizado agora juntamente com o Grêmio, então a gente fez todo o planejamento de ações midiáticas com gravações. Claro que a gente sabe que o uso do celular não está permitido de acordo com a lei, mas foi utilizado o meu celular para fazer a gravação, a criação e também as edições para posteriormente postar no Instagram do Grêmio da escola e todos os alunos terem acesso depois, né, quando chegarem em suas casas, de todo o roteiro que foi realizado aqui dentro da instituição. Então, o uso desses recursos midiáticos, no nosso caso, nós profissionais, vai ser o uso do recurso físico, né? A gente faz a criação do recurso digital, mas no caso faz a impressão, o recorte e traz para dentro da nossa sala de aula para tornar as aulas mais atrativas e engajadas. É isso, obrigado Daniele, foi sensacional falar com você. Obrigada. E até a próxima. Até.